o Estado é a própria definição de conflito de interesse. Antes de começar para valer o vídeo, é importante eu fazer a distinção de que Estado e governo não são exatamente a mesma coisa. Muitos autores, desde os autores da escola austríaca, como Friedrich Hayek, John Maynard Keynes, fazem a referência ao Estado, eventualmente ou comumente, como, na verdade, o aparelho governamental. Basicamente, reduzem o Estado ao governo. E isso não é tão preciso. Vai, num sentido mais amplo, o Estado também inclui as instituições da sociedade civil e os próprios cidadãos, certo? O governo seria só um dos componentes do Estado. Alguns diriam, e eu concordo, o mais importante, o que merece mais atenção. Então, a título desse livro aqui, eu vou me referir a Estado. Quando eu falar Estado, entenda governo, basicamente governo, ok? Bem, ora, o movimento da democracia é sempre no sentido do que é classicamente considerado a esquerda, mais Estado, mais socialismo, comunismo, o pensamento marxista. É claro que o comunismo, que só existe como nominalmente em Cuba, na Coreia do Norte, certo? Outra meia dúzia de países, talvez. O comunismo só existe como teoria, como utopia, né? Nunca aconteceu realmente, assim, por um longo período de tempo, nunca aconteceu na prática, né? Seria a ausência de Estado e tal. A manifestação das ideias marxistas pararam no socialismo, que é o quê? Que, basicamente, o Estado grande, centralizador, que toma conta da economia, e um Estado cada vez mais inchado, maior. Quando a gente diz isso, mais funcionários públicos, mais ministros, certo? Mais políticas públicas e o governo e o Estado tomando conta da nossa vida. E a nossa vida ficando mais dependente dele, como se fosse o próprio Neo conectado à Matrix, cheio daqueles tubos. E a gente vai ficando assim, nessa relação muito dependente do Estado. Para cada coisinha que a gente faz, a palmada no filho, não sei o quê, sempre tem o Estado, o Uber, tem o Estado se metendo no meio. Bem, ou o governo, precisamente, né? Ok, por que logo no início do vídeo eu já proponho que o movimento natural da democracia e o movimento natural do Estado é sempre de aumentar o seu próprio tamanho? Exatamente porque o Estado é a própria definição de conflito de interesse. O que eu quero dizer com isso? Conflito de interesse é quando você trabalha numa empresa, e você é o gerente dessa empresa, você tem que contratar alguém, e você percebe, nossa, minha irmã é perfeita para esse trabalho. E aí você contrata a sua irmã. Não importa o quão perfeita a sua irmã seja para aquele trabalho na empresa em que você trabalha, você não pode chamar a sua irmã. Configura o chamado conflito de interesse. Da mesma maneira, se você é um jornalista ou mesmo um professor e você recebe um presente caríssimo, né? Se chega alguém e oferece a você uma assinatura de uma revista no valor de R$200, R$300, ou qualquer coisa muito cara, isso produz o chamado conflito de interesse. Por quê? Porque você tem poder sobre aquela pessoa, por exemplo, um aluno, para modificar a nota dele. Nesse semestre ou no próximo, não importa. Você não pode aceitar um presente daquele poste. Talvez uma maçã, talvez uma pequena coisa, mas não algo muito caro. Porque isso cria um laço, uma certa dependência, que mesmo que aquela pessoa, aquele aluno mereça uma nota alta, haverá uma justificativa plausível, muito plausível, para uma desconfiança. Será que aquele aluno é bom mesmo e tal? Bem, voltando para o Estado, feita essa analogia, voltando para o Estado, pense o seguinte: os políticos, que claro, né, são os integrantes do governo, e o governo integra o Estado. Os políticos podem votar o próprio salário. Boa parte dos políticos do Congresso aqui no Brasil, eles votam o próprio salário e costumam fazer isso na noite de Natal, né, em dias assim que ninguém está prestando atenção. Final da Copa do Mundo, né, por aí vai. Imagine um absurdo disso. Imagine se você, na empresa em que você trabalha, pudesse escolher o próprio salário, ou no mínimo ter um voto para definir quais seriam os seus benefícios, qual seria o seu salário. Isso é a própria definição de conflito de interesses. Imagine se você trabalha numa empresa e você pode votar não só para aumentar o seu salário, mas você pode votar para tornar aquela empresa maior, mais poderosa, que ela tenha mais verbas, que ela receba mais dinheiro, certo? Ora, isso também é a própria definição de Estado, do governo particularmente. É claro, em outras palavras, é claro que interessa aos políticos que o Estado aumente de tamanho, que o governo aumente de tamanho. Por quê? Porque eles podem alocar os seus apaniguados ali, os seus amigos, o filho do amigo, não sei o quê, certo? O nepotismo, claro. Eles podem ficar alocando os favoritos deles
E, claro, podem votar os próprios salários, benefícios e tal, e podem, com isso, expandir o próprio poder. E, para piorar, há, de fato, uma tendência, há algumas pesquisas a esse respeito, há uma tendência de os políticos tenderem à psicopatia. Os políticos tendem mais à psicopatia do que o cidadão médio. Isso não significa que todo político seja psicopata, Fernando Collor, certo? Não significa que todos sejam psicopatas. Mas eles tendem mais à psicopatia do que o cidadão médio. Agora, o que é a psicopatia? Em média, são pessoas de QI um pouco mais alto, né, acima da média, e são pessoas que têm, acima de tudo, uma necessidade de ter poder sobre os outros, gostam de ter poder sobre os outros, tem muito pouca empatia, ou zero, em muitos casos, não se coloca no lugar do outro, não está nem aí, está cagando para o outro, na verdade, só está se importando consigo mesmo. Bem, me parece a definição de boa parte dos políticos, certo? Especialmente nesse momento pelo qual o Brasil passa, de todos os partidos. Bem, então perceba, reforço, o Estado é a própria definição de conflito de interesse, porque os caras votam pelo próprio salário, os caras favorecem a aumentar a estrutura estatal, governamental, eles favorecem a presença podem colocar mais familiares, mais amigos do amigo, não sei o quê, as trocas de favores ficam mais fáceis, certo? E, claro, quem não quer trabalhar em uma instituição que está se dando muito bem? Por exemplo, se você trabalha se você é um professor e trabalha numa universidade, é claro que você quer que aquela universidade se dê bem, que ganhe muito dinheiro, que tenha muitos alunos, que o negócio cresça, isso vai aumentar a chance de você preservar o seu emprego, de você ganhar mais, certo? Isso vale para qualquer empresa. Então, aplique isso agora ao governo, como instituição, claro, pública, né? Que é bancada, essa que é a questão, como o Estado não produz riqueza, o Estado não produz nada, certo? Eles não produzem nada. Eles só redistribuem o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro dos cidadãos. Então, quando o Estado cresce, quem paga a conta é nós. E essa ideia de que o Estado é pelo bem da justiça social, não sei o que. Não. Porra, isso é uma ladainha que o Friedrich Hayek, da escola austríaca, já detonou lá em 1978, antes de eu nascer. Eu nasci em 79. Bem, essa ideia de que o Estado, né, se o que a gente está vendo agora no Brasil não reduzir a confiança da população brasileira em relação ao Estado, ao governo, aos políticos, eu não sei o que vai reduzir a confiança do brasileiro no Estado, né, e no governo em particular. Eu espero, sinceramente, que os brasileiros comecem a contestar, a criticar, a pesquisar a natureza do Estado, para que ele serve, se é bom mesmo, a questão dos direitos, né, que, na verdade, essa é uma discussão mais profunda que eu vou ter em outro momento, direitos positivos e negativos. É bem mais complicado do que parece, é muito importante, a essa altura, o mais importante, a meu ver, é isso, a gente começar a ligar ponto A e B e C, a costurar essas coisas e entender que o Estado é a própria definição de conflito de interesse. Os caras votam os próprios salários, os caras têm interesse que aquilo dê certo, que aquela empresa, entre aspas, né, que aquela instituição pública dê certo, dê muito dinheiro e permita a contratação de muita gente, certo? E, enfim, imagine se você pudesse botar o próprio salário na empresa em que você trabalha. Se você pudesse decidir quais benefícios você vai ter, quando você vai tirar férias, quando você vai ter folga. Vocês devem, aqui no Brasil, pelo menos as folgas de políticos são uma coisa estrondosa, né? Enfim, por hoje é só. Espero que seja o suficiente para provocar algumas reflexões aí. E, por via das dúvidas, sempre pense.